Começando o primeiro Manchester United, ao contrário da temporada 25-26. Bom, rapaziada, vamos falar do coisa ruim. Coisa ruim, dia 17, volta a jogar pela Premier League contra o Arsenal. Estou nada ansioso. Hoje é dia 12/8, faltam 5 dias. Eu sempre falei, acho que é sábado o jogo. Puta, não sei já. Começamos bem, já levando os números errados pra vocês. Isso é domingo, né, sábado. Bom, rapaziada, se inscrevam, compartilhem aí, comentem. Vamos falar do coisa ruim, né? Eu esperei um pouquinho pra poder falar sobre ele, né? Esperar a semana do primeiro jogo da Premier League, passar amistoso e os caralho, né? Algumas contratações já vieram, umas paradas já aconteceram. Então tem muito assunto pra falar. Até quero ver se vai ficar longo o vídeo, eu faço talvez em 2 partes, né? Mas vamos começar pelo mais legal, né? Que assim todo mundo gosta de ver. As contratações, né, da temporada, né, até o momento. Até o momento o Manchester United fez 4 contratações. Matheus Cunha, pelo valor de 62 milhões,5 libras. Mano, como é que eu falo esse número? 62 milhões de libras e meio, né? Nisso daí não é o fixo, né? Eu pesquisei, eu não achei se teve bônus na contratação do Matheus Cunha. Matheus Cunha chega nessa temporada pelo valor de 62 milhões e meio de libras, 26 anos. Veio do Wolverhampton com um contrato válido até 2030. Salário não foi divulgado e eu não achei. Eu separei aqui os status do Matheus Cunha da temporada passada, né? Eu gostei que o Manchester United esse ano foi atrás de jogadores que atuaram na Premier League, né? O Matheus Cunha e o Mbeumo, né? Eu não sei falar o nome desse cara. E eu fico feliz por causa que me lembra muito o Bayern de Munique. O Bayern de Munique, quando está, né, nessa hegemonia muito grande de vencer a liga, né? Até porque não tem tanta competitividade assim. Ele faz muitas contratações nacionais, né, regionais. Eles contratam jogadores que se destacaram na própria liga para jogar a liga no ano seguinte. Porque são caras que estão acostumados a jogar a liga. E isso ajuda muito, né? Porque não tem aquele negócio de adaptação, não tem aquela grande desculpa, né, que muitas pessoas dão. Bom, ano passado o Matheus Cunha disputou aqui. Não, quero ver da temporada passada. Aí, mostrar. Bom, o Matheus Cunha disputou ano passado 36 jogos pelo Wolverhampton. Sinceramente, esse número era para ser muito maior. Mas assim que começou as sondagens do Manchester United, essas pipipipopopó, e ele em tese era o jogador do time, era o camisa 10 do time, né? Não de camisa, né, mas de importância no time. Era uma das figuras mais importantes, etc. O time começou a tirar ele dos jogos. Começou a dar um chá de banco para ele, sem motivo nenhum, só porque ele estava em negociações com o Manchester United, né? O manager, Vitor Pereira, o famoso VP aqui no Brasil, tava pondo ele no banco por ordem da diretoria, né? Não sei, pra castigar o cara porque ele quer ir embora, né? Mas, gente, é normal, né? Enfim, pela Premier League ele teve 15 gols e 6 assistências. Ele teve 23 participações em gol, não, 21, perdão. 21 participações em gol na Premier League é um número muito bom, né? Porque o Wolverhampton só disputou a Premier League, a Copa da Liga Inglesa e a Liga da Inglaterra. Foi eliminado cedo na Copa da Liga e na Copa da Inglaterra, na FA Cup. Então veio por não disputar muitos títulos, né? Muitos mais jogos. Então, assim, é um número bom para um cara que teve 33 jogos na Premier League. Ele jogou praticamente quase que a temporada inteira da Premier League ano passado. Isso é muito importante pra gente, porque se a gente tem só também a Premier League, a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga. Então pra gente disputar esse regionalzão aí é muito bom, né? E ter caras que estão acostumados com isso é muito bom. Esses caras vão vir por crescer mais, e ano que vem, se a gente conseguir jogar uma Liga Europeia, né, uma Champions, Europa League, vai ser muito importante ter ele no elenco. Por números, ele foi muito bom. Em campo ele também foi muito bom, porque tem caras que têm números muito bons e em campo não parece, né? Que nem o André Silva é o artilheiro do São Paulo esse ano, mas o André Silva é um desastre de jogador, né? Eu acho que... Mas a minha expectativa com o Matheus Cunha, ela é muito nota 6,5. Por causa do histórico dele, né? Ele tá agora com 26 anos, ele fez boas temporadas na Bundesliga, aí ele vai pro Atlético de Madrid. Só que naquela época até então, ele era considerado um atacante, né? Realmente um atacante.
E então chegou no Atlético de Madrid com uma expectativa de fazer muitos gols. E não correspondeu. Até porque, lógico, o time do Atlético de Madrid é uma retranca que só, né? O Simeone não gosta do futebol ofensivo bonito. Então, mas lá, ele não é que ele jogou mal. Ele não marcou muito gol. Mas então, pro atacante, em tese, isso é considerado ruim. Aí ele chega no Wolverhampton, né? Mas ninguém lá no Atlético de Madrid tinha raiva dele ou esculachou ele. Não, todo mundo gostava muito dele porque ele era muito raçudo, né? Ele sempre se entregava em campo. E ele mostrou isso no Wolverhampton. Ele chegou, fez uma boa temporada, vindo de empréstimo no Atlético de Madrid. O Wolves comprou ele e ele fez uma ótima temporada pelo Wolves, né? Mesmo o Wolves fazendo uma campanha de tentar não ser rebaixado. O Wolves estava amargurando os últimos lugares da tabela. Aí chegou o manager Vitor Pereira e salvou os caras do rebaixamento. Com o Matheus Cunha sendo protagonista. Por isso que eu não entendo o time começar a queimar ele, né? Sendo que ele tá ajudando o time a não ser rebaixado. Mas é coisa de clube, diretoria, conselheiro, essas putaria toda aí. Então, mas, enfim, por esse histórico dele de desconfiança no Atlético de Madrid, chega desconfiado no Wolverhampton. Então, assim, eu sinto que talvez a pressão do time grande, como é o Atlético de Madrid, não caiu bem nele. E meu medo é ele, de novo, cair essa pressão no Manchester United, que é um time constantemente atacado pela mídia. Constantemente, todo santo dia. A mídia gosta de pegar e falar mal do Manchester United. E meu medo é ele cair na pressão de novo e se lascar, né? Espero que ele tenha amadurecido e não tenha esse problema agora. Mas vamos pagar pra ver, né? Enfim, agora eu vou falar por ordem de chegada, né? Vou falar do Mbeumo, né? Mbeumo, não sei como é que serve essa porra aí. Deixa eu ver aqui, desculpa aí a demora. Cadê aqui o Mbeumo? Achei, é Mbeumo. Achei. Vou falar aqui os dados do Mbeumo na temporada passada. Desempenho. Eu tava separado, eu apaguei sem querer aqui. Foi mal. Cadê? Desempenho por clube. Depois eu falo do Mbeumo aí. Vamos primeiro falar os valores do Mbeumo. O Mbeumo chegou por 71 milhões de libras, só que desses 71 milhões, 6 milhões são em bônus. Então a gente pagou 65 milhões fixos, né? E tem mais os 6 futuros de bônus. Não tem salário de advogado ainda também. Ele chega com salário até 2030, ele tem 25 anos. Cara, eu vou ser bem sincero pra vocês, eu não sei absolutamente nada sobre o Mbeumo. Tipo assim, nada mesmo. Desempenho por competição, por clube. Mano, cadê o filtrozinho, mano, que tem aqui no Transfer Market, mano? Eu não sei nada sobre o Mbeumo, né? Quem acompanha mais o Mbeumo foi o Tadeu. O Tadeu conhece bem o Mbeumo. Conhece assim, vírgula, né? Isso é uma palavra muito forte. Aqui achei. O Mbeumo na Premier League, ele fez 20 gols e 7 assistências. Tipo, cara, é muita coisa. E ele jogou 38 partidas. Então ele disputou a Premier League inteira. Só que, claro, o Brentford em si fez um ano muito bom na Premier League e nas Copas. Tanto que acabou a temporada, teve um desmanche. Saiu todos os defensores deles, lateral esquerdo, direito, zagueiro, os dois zagueiros. Saiu o técnico, acho que o goleiro saiu, o Mbeumo saiu e acho que mais um atacante saiu, que eu não vou saber dizer quem é. Então, cara, os caras se ferraram. Teve um desmanche total. Tanto que teve uma papagaiada que só pro Mbeumo vir pro Manchester United, né? Foi uma enrolação, a galera tava até zoando, né? A imprensa fez uma brincadeira, a Dominus fez uma brincadeira, tipo, o aniversário de um mês desde a primeira proposta do Manchester United ao Brentford. Só que assim, muita gente criticou o valor pago, né, dos 71 milhões, incluindo os 6 de bônus futuros, né, 65 milhões. Eu não achei nenhum absurdo, porque o Mbeumo fez 20 gols na temporada passada e deu 7 assistências. O Chelsea pagou 55 milhões de libras no João Pedro, que fez 10 gols. Então, assim, a gente pagou 10 milhões a mais por mais 10 gols, por assim dizer, né? Eu não espero que o Mbeumo faça 20 gols essa temporada. Até porque eu não sei como vai ser a competitividade de elenco, o primeiro ano chegando, né? Vai ter a desculpa do famoso estar se adaptando. Enfim,
Ele fez 3 partidas pela Copa da Liga Inglesa, deu uma assistência, então 28 participações. E ele tá falando aqui da... achei. Que eu tava procurando aqui. Pô, cara, que demora da bichinha. Aqui. Isso, ele teve 42, fez 42 jogos ano passado e deu 9 assistências e 20 gols. Então 29 participações em gols. São quase 30. Esse é um número muito bom para um cara de 25 anos que tá acostumado com a Premier League. Tá acostumado a jogar o regionalzão, jogar lá na Inglaterra. Então, eu estou um pouco empolgado por causa que eu não sei nada sobre o cara. No sentido assim, eu não vi jogar, eu não conheço ele. Então me empolga a contratação dele. Eu espero ter uma expectativa alta pelos números altos. O valor de transferência achei ok. E é um jogador não tão velho, tem 25 anos. Então a gente pode ficar feliz. O mais recente agora foi o Chesco, né, que foi apresentado no último jogo contra a Fiorentina, que teve a volta do De Gea e tal, não sei o que. Eu até assinei o grupo VIP do Manchester United Brasil lá e tal, pra poder ver os bagulho do jogo lá. Enfim, o Chesco tem 22 anos, ele chega com contrato até 2030, 85 milhões de euros, desses 85 milhões, 8,5 milhões em bônus futuros, ou seja, pagamos 70 e bolinha fixo pros caras lá, mais de 75 milhões em fixos de euros, né? Desculpa, é que eu não achei o valor em libras, eu fiquei com preguiça de converter. Vamos dar uma olhadinha agora nos números do Chesco. Eu não gostei da contratação do Chesco. Eu achei a contratação meio... Não posso explicar. Esquisita. Porque... Teve um leilão, né? Pra quem não acompanhou a saga do Chesco no Manchester United. Teve um leilão entre Newcastle e Manchester United, junto com o Leipzig. O Leipzig ficou fazendo o leilão para ver quem oferecia mais. Só que o Chesco tava de saco cheio, porque ele queria vir pro Manchester United. Ele não queria ir pro Newcastle. Sim, é que ele não queria, né? Ele tinha uma preferência maior para vir para o Manchester United. Independente, a gente tinha Copa Europeia esse ano. Ele preferia vir pra gente. Só que o Leipzig tentou fazer o melhor negócio pro clube, né? Que não tá errado. O clube nunca é maior que o jogador. E ficou num imbróglio infinito lá, tá, não sei o que. E no final a gente levou. A gente ficou dando lance atrás de lance, o Newcastle lance atrás de lance, até porque o Newcastle não ia saber se o Isaac ia ficar pra temporada agora. Então pros caras era tudo ou nada. Aí até que todo mundo encheu o saco, o Manchester fez uma proposta lá, o Chesco falou assim, cara, é isso que eu quero. E veio. Eu não gostei dessa parte, né, do leilão. Mas a parte do Chesco eu gostei, porque o Chesco, ele auto se declara torcedor do Manchester United, fala que torcia pro Manchester United na infância, e essas papagas que o jogador fala. Tem foto dele e tal, não sei o que. Enfim, o Chesco teve 45 jogos ano passado, foram 21 gols, 6 assistências. Para um atacante que jogou 45 partidas, ele em tese é um centroavante, tá? É o camisa 9. Vem para atuar, disputar a posição com o atleta Ronald, tá? Porque não tem disputa, né? Ronald é uma aberração. Eu fico muito feliz com o Chesco, porque nós abordamos outros atacantes durante a janela. A gente já tentou ver o Nketiah, que eu gosto do Nketiah. Eu contratei uma vez no Brasfootball, quando eu tava com o São Paulo e ele tava no PSG e eu tentei contratar ele. Fizemos outras sondagens a outros jogadores e tal, e o meu favorito era o Chesco. Só que o Chesco tava tão ligado ao Arsenal no começo, era engraçado, né? O Chesco estava fortemente ligado ao Arsenal no começo da janela, e o Gyökeres estava fortemente vinculado com a gente no começo da temporada. No começo da janela, perdão. E eu não queria o Gyökeres, por causa que... Não é que eu acho que ele tá velho, é que ele tem 27 anos. Ele já tá muito maduro. E ele já tava de picuinha com o Sporting, porque o Sporting não queria liberar ele, teve uns embrólios lá. E o Gyökeres falou que só queria ir com um time que tivesse Copa Europeia. Tanto que o Manchester United não fez uma novela para tentar trazer ele. Falou assim, colega, nós não temos, nossa oferta é isso, isso e aquilo. Ele não quis. Cara, bola pra frente. Eu fiquei feliz porque eu não queria um cara que tá querendo vir por dinheiro e jogar Copa Europeia, com 27 anos. Sim, então vai pra um time que tem mais estrutura, vai pro Arsenal, vai pra algum time que pode te oferecer isso. Porque se a gente não te oferecer isso, e você vier mesmo assim, vai dar problema no futuro, como a gente já viu. E eu queria o Chesco desde o começo. Aí teve uma novela, toda uma sondagem,
E no final da janela o Chesco veio pra gente. A janela ainda está aberta, né? É que já tá chegando ao final da janela. Tá na metade, eu acho, não sei. Enfim. Então eu fiquei muito feliz. Por causa que eu gosto da idade dele. Ele vem... Eu acho que ele é um Højlund, por assim dizer, melhor. Por causa que ele também... Eu acho que ele tem o primeiro toque, aquela primeira finalização muito boa. Que me lembra, por exemplo, o Van Persie, que pegava qualquer bola de primeira, enfiava o pé e fazia gol. O Højlund, eu acho que ele caiu muito no sentido de psicológico, e também psicológico atrapalha muito o jogador, né? E o Chesco tem coisas que me gosto mais. Eu acho o Chesco mais rápido que o Højlund. Eu acho o Chesco tem mais impulsão. O Chesco ele é mais brigador do que o Højlund, né? Eu gosto que o Chesco ele busca um pouco mais o jogo do que o Højlund. Então isso me empolga muito no atleta Chesco. E por último teve uma contratação que eu acho que foi depois do Matheus Cunha, mas eu não coloquei nessas como segunda, né? Que eu falei que ia falar por ordem de chegada, porque ele veio mais para também jogar pela categoria de base, né? Que é o Diego León. Ele veio por 4 milhões de euros do Cerro Porteño. Ele é paraguaio, o Cerro Porteño é paraguaio. Ele é muito jovem, ele pode atuar pelo sub-20 do Manchester United, né? Então ele não vai ser... Ele vai ser meio no molde que veio o Aiden Heaven, veio o Chido Obi, que vieram do Arsenal. Vão vir, ele veio do Cerro Porteño muito jovem, e eu não conferi a idade dele, né? Aí sim, Luca, parabéns. Diego Leão. Ele tem 18 anos. Ele pode jogar pelo sub-20. Então, assim, eu não tenho certeza se ele vai jogar sempre pelo titular. Então, vamos ficar de olho e ver, né? O salário também não foi divulgado, e também só foi divulgado, eu acho, que o tempo do contrato. Não, nem o tempo do contrato foi divulgado. Deve ser aqueles múltiplos anos lá, que vai até 2040 e pros caralho. Deixa eu tomar maca, eu tô falando muito. Enfim. Ainda estamos com a janela aberta, né? Tem possíveis negociações. Atualmente estamos negociando com o Baleba do Brighton. É um volante. Cara, eu não sei. Eu acompanhei um pouco do Baleba. Ele é muito forte, tal, não sei o que, um volantão. Só que, mano, já tem o Kobe, já tem o Ugarte, já tem o Casemiro. E ainda tem o Toby Collier, que fez uma reta final de temporada boa. Eu não entendo por que quer trazer mais um. Tá, sendo que o Bruno também pode jogar no meio, o Matheus Cunha pode jogar no meio se precisar. Eu não sei, tá? Eu não sei até porque também o Brighton tá pedindo 120 milhões de euros nele. Cara, a gente já tá pagando parcelado o Matheus Cunha, o Mbum e o Chesco. Tá parcelando 3 caras pra um time que tá quebrado e fudido. Não faz sentido você pagar 120 milhões num cara e parcelar ele depois. É uma coisa meio Corinthians, né? Parece que time brasileiro, né, fazendo. Aí depois não paga a parcela e toma fair play da FIFA lá, não sei o quê. E eu sou a favor de trazer um cara mais barato, um pouco mais, sei lá, né? Conversa com alguém, tenta pegar um empréstimo. Que nem eu queria muito o João Palhinha, que foi pro Tottenham. O Tottenham pegou o Palhinha por empréstimo do Bayern, vai pagar 30 milhões futuros caso queira ficar com ele. Eu queria uma coisa nesse molde. Enfim, jogador e clube já conversam, já estão acertando os salários. Tem a negociação com o Brighton, mas nada tipo super avançado, né? Estamos em conversas. E tem o Donnarumma, né? Que tá livre no mercado, por assim dizer. Ele ainda tem 1 ano de contrato com o PSG. O PSG tá pedindo 26 milhões de euros. Não é um valor absurdo. Só que o problema é o quê? É o salário do Donnarumma. Porque, pra quem não sabe o problema do Donnarumma com o PSG contratou possivelmente o segundo melhor goleiro do campeonato francês, que é um jovem lá, não sei das quantas, pra ser o camisa número 1. Aí falaram pro Donnarumma. Eu achei meio de pau no cu, quiser com o Donnarumma. Donnarumma, seguinte, chegou esse cara novo. Você pode continuar no nosso gol, só que a gente vai renovar seu contrato, só que você vai ganhar X. Só que esse X que ele vai ganhar é menos da metade do que ele ganha. Só que menos da metade do que ele ganha ainda é muita coisa. Porque... Quer ver aqui, ó, eu tinha pesquisado. Salário do Donnarumma. Aqui. Eu vi no GE aqui. Cadê aqui de goleiros mais... não. Aqui. Eu peguei na CNN, perdão. O Donnarumma, ele recebe 12... Desculpa, anúncio. Fui ver aqui o bagulho. Aqui. O Donnarumma, ele recebe 12,7 milhões de euros por ano.
ele é o quarto goleiro mais bem pago no mundo. Se ele receber metade disso, ele ainda fica... Ele fica em 11º. Só pra ter uma noção. 11º, ele fica no top 15. O top 10 fecha com o Leno do Fulham, ganhando 7,8 milhões de euros por ano. Então ele ganha muito dinheiro. E é isso que trava. Tanto que os times estão tentando o Donnarumma hoje. É o Manchester United, que não pode pagar isso, na minha opinião. Então ele vai ter que aceitar ganhar pelo menos, sei lá, uns 3, 4 milhões a menos. O Galatasaray também tá nele. O Manchester City tá fazendo proposta pra ele também, aparentemente. Tem a Arábia. Então, assim, é muito clube atrás dele. Eu queria pra caramba, né? Mas vamos ser honestos, não dá pra pagar. Não dá pra pagar o... A gente pode pagar o que o PSG tá pedindo. E eu não quero outro jogador com um salário astronômico e depois não dar certo no Manchester United. Né? Se a venda do Garnacho se concretizar, eu sou a favor de tentar contratar o Donnarumma. Caso contrário, deixa o tonto do Naná lá mesmo, tá tudo certo. Tiveram outras possíveis negociações ao longo do ano, a gente quase contratou o Dibu Martínez, só que deu problema também porque o Manchester queria pegar queria emprestado, né, e depois pagar, o Aston Villa não queria, a Aston Villa pediu muito, aí o Manchester não quis pagar por causa que é um goleiro já velho, e teve esse embrolho todo, né, e não veio. Então, assim, Donnarumma ficou disponível no mercado, se vendeu o Garnacho, traz, se não vendeu o Garnacho, não traz, essa é a minha grande opinião. Falar um pouco das saídas, né, até o momento do Manchester United, né? Deixa eu ver quanto tempo de vídeo tem já. Tem 20 minutos. Tá, eu vou finalizar com isso aqui agora e depois eu faço um segundo vídeo falando da outra metade do que eu preparei. Bom, saíram o Tirissa, né, vulgo Marcus Rashford, foi pro Barcelona, sem custos o empréstimo, porém o Barça paga 100% do salário dele até o final do ano. Ele até aceitou uma redução de salário, porém, para poder ir pro Barcelona. Porém, o Barcelona ainda não conseguiu inscrever ele no campeonato espanhol, por causa do fair play financeiro, que o Barcelona nunca faz direito. Que o Barcelona realmente é o Corinthians europeu. Ele não paga ninguém, ele sempre se lasca no campeonato porque não tem o dinheiro, tá com dívida, toma transfer ban, toma fair play financeiro, eu acho isso muito legal. Caso o Barcelona queira comprar ele no final da temporada, vai ter que desembolsar 35, 40 milhões de euros. É o mesmo valor que o Aston Villa ia pagar pra nós e não quis pagar. O Lindelof, o Eriksen e o Johnny Evans saíram do elenco, né? Final de contrato. O Johnny Evans se aposentou, porém o Johnny Evans assumiu um cargo administrativo no clube, que eu vou falar no próximo vídeo. O Garnacho está acertando a saída para o Chelsea. Tá fresquinho aí, por assim dizer, né? O jogador e o clube já acertaram salários, luvas e pipipi popopó. E agora o Chelsea está negociando com o Manchester United o valor de venda. O Manchester United não pensa em vender ele por menos de 55 milhões. O que, na minha opinião, eu ainda acho pouco. A gente só tá vendendo, entre aspas, barato, porque todo mundo sabe que a gente tá fudido. Então a gente é obrigado a vender barato. Tanto que a gente não vendeu ninguém até agora. Porque os caras todos os times estão esperando até o último minuto para contratar os nossos jogadores. Pra gente ser obrigado a pagar barato. Vender barato. Porque a gente não pode cobrar caro de ninguém. Essa é a realidade do Manchester United falido. A gente não pode cobrar caro por ninguém. Então todo mundo vai se aproveitar da gente. E esse negócio do Garnacho, né, da negociação dele, ele falou pro clube que ele não quer ser vendido para outro clube a não ser o Chelsea. Caso ele não seja vendido para o Chelsea, ele não quer jogar pelo Manchester United. Ou seja, ele vai ficar afastado do elenco durante o ano inteiro. Ele falou sem futebol por 6 a 12 meses. Palavras dele. Eu sou a favor disso, tá? Sou a favor de deixar ele encostado, mofando. E quando vier essa janela do meio de ano, não emprestava e não vendia. Deixava ele mofando mais 6 meses, para ele perder 1 ano de futebol da carreira dele. Porque ele é um ingrato, desgraçado e mimado, cara. Nossa, eu odeio o Garnacho, cara. Eu gostava muito dele. Mas, nossa, mano, ele... Ultimamente, o que ele tem feito, assim, deixa com uma raiva. Eu acho que nem o Sancho foi tão filha da mãe assim. Falando em Sancho tá na mira da Juventus, da Inter, né? E do Borussia. O que impede ele de ir para um desses 3 clubes? Juventus e Borussia é tanto o valor de negociação quanto o salário. A Juventus já aceitou pagar o que o Manchester United pede de transferência. Para o Borussia, o Manchester não descarta emprestar ou também vender. Só que nesses 2 clubes tem o mesmo problema, salário. O Sancho vai ter que aceitar ganhar muito menos do que ele ganha, porque ele, se não falha a memória, ganha 300, 250 milhões de libras por semana no Manchester United. O cara ganha pra treinar. E nenhum time consegue pagar isso, fora da Inglaterra, que tem salários astronômicos.
que a gente paga. Só a Arábia, né? Só que ele não quer ir para a Arábia. O Sancho, né? E a Inter de Milão, o que emperra é que a Inter queria contratar o Lookman da Atalanta. Só que teve um brolho lá, uma sacanagem lá da Atalanta com o Lookman. Não estão liberando ele. E a Inter de Milão vê o Sancho como o plano B, né? Então tem que esperar até o desfecho da final da temporada, ou da janela. O Antony tem a negociação com o Betis em andamento. Só que, cara, o negócio com o Betis é a mesma coisa no final da temporada. O Betis quer um novo empréstimo porque não tem como pagar, e pipipi, popopó. E estão tentando achar dinheiro para comprar o Antony e vamos lá. Porque o Manchester não quer emprestar para o Betis de novo, mas ele aceita emprestar para outro clube. Esse é o grande ponto. Eu acho que tá fazendo certo, na minha opinião. Porque os caras já usaram ele, abusaram dele. Opa, desculpa. Já usaram dele, fizeram tudo que dá pra fazer com ele. E tem que comprar, cara. Não fica querendo chorar por empréstimo de novo. Aí tem um empréstimo possível para o Benfica. Aí tudo bem que o Benfica não usou ele, não jogou com ele. Então a gente tem que saber fazer o certo. Então não descarta o empréstimo pro Benfica, tá? Apareceram outros times querendo comprar ele, mas nada avançou, nada demais, só sondagem. E também existe a possibilidade de reintegrar o Antony no elenco. Eu acho que desses 3 caras que estão afastados, antes eram 4, né? Não. Perdão, era o Sancho, né? O Sancho, o Antony e o Rashford. O Sancho, o Rashford e o Garnacho. Isso aí, o Antony. Esses 4. O Rashford já se mandou, tem esses 3 agora. O Antony não é descartado a reintegração do elenco. Porque o Rubem Amorim chegou a usar o Antony quando ele chegou. Quando o Rubem Amorim chegou, ele chegou a usar o Antony. Ele falava que o Antony tem muita qualidade, era um bom jogador, só que faltava confiança. E o Antony reencontrou sua confiança no Betis. Então não tem por que não reintegrar ele no elenco. Só que chegou o Embum e tem o Diallo no lado direito. Fora que tem o Dalot que também joga de ala quando precisa improvisar. Então, eu vejo como difícil a reintegração dele, porque ele seria meio que um terceiro reserva. Eu acho ruim pra ele e pro Manchester United, porque eu gosto muito do Antony. E é ruim na parte de business, né, de vender o cara. Então, e vários jogadores conversaram com o Rubem Amorim sobre a reintegração do Antony, que todo mundo gosta dele. E, gente, bom, basicamente por isso, é isso por hoje. Eu vou encerrar um pouco o vídeo agora. Eu vou depois falar, ou em outro vídeo, a outra metade do que eu separei, porque, cara, eu falei demais sobre as contratações e saídas e atualmente como está o clube, tá bom? No próximo vídeo eu vou falar sobre o possível time titular, reserva e jogadores que vão ser utilizados para a próxima temporada. Rapaziada, muito obrigado quem assistiu até o final. Esse ano eu acho que vai dar nós. Vamos, Manchester United.